esconder o pensamento. O ditado árabe em Aquiles, que é citado justamente por Helena Ribeiro, quadra bem com a reflexão inicial sobre o ou os sentidos do termo medievalismo, que importa precisar antes de encetar a indagação medievalista nas revisitações régias de Aquilino Ribeiro. Em Medievalism, A Critical History, uma obra de 2015, David Matthews, professor de Estudos Medievais e Medievalismo na Universidade de Manchester, nota que o termo medievalismo é posterior aos muitos estudos sobre o impacto da Idade Média na cultura pós-medieval. Forjada no século XIX, tanto em inglês como em português, a palavra mantém ainda hoje uma fragilidade semântica que se tem tentado ultrapassar, substituindo nela, cito, la réception du Moyen-Âge au siècle ultérieur, en particulier du 19e siècle au 21e siècle, dans son versant créatif et son versant érudit, como defende o próprio David Matthews. Em consonância com a sua atual prática letiva, este autor considera que ambos os enfoques são formas de revivalismo e defende que os estudos medievais deviam incluir os estudos do medievalismo e fundirem-se numa só disciplina, notando que têm sido os primeiros a rejeitar a inclusão académica. Ainda no seu entender, esta atitude contraria a história da ambivalência em que assenta a relação inaugural e indissolúvel entre os estudos medievais e o medievalismo. Eu salto esta história, que não há tempo aqui para fazer, aliás, o David Matthews já fez. Esta não é, todavia, uma posição consensual, pois, para outros autores, o conceito de medievalismo aplica-se apenas à componente criativa, restringindo-se à reinvenção e reelaboração artísticas da Idade Média no período pós-medieval. Qualquer que seja o entendimento do medievalismo, mais ou menos inclusivo, ao presente trabalho importa sobretudo a vertente criativa, ainda que nem sempre haja fronteiras claras entre os dois domínios, independentemente de outros recortes que se possam estabelecer. A título de exemplo, San Martín Bastida acrescenta aquelas vertentes, cito, la aplicación de modelos medievales a las necesidades contemporáneas. E em Medievalism, The Poetic and Literary Rereading, Liliana Sikoska privilegia sobretudo o corpus literário e, no conjunto de artigos que edita, apresenta faces do medievalismo, cito, which range from motives and themes loosely connected with the Middle Ages to work set in the period, e o modo como os sucessivos períodos literários se apropriaram da literatura e da cultura medievais. Já David Matthews e Ferreira Montoya alargam o objeto de estudo à reutilização de motivos, géneros e tópicos medievais na cultura pós-medieval, na arquitetura, na arte, na teoria social e política, nos romances, dramas, poesia, filmes, música, pintura e também no domínio específico da cultura de massas, jogos de computador, narrativas tabloides, recreações populares, banda desenhada, etc. Apesar deste espectro comum e alargado, o próprio Vincent Ferré, na senda da tradição francesa, confere um particular destaque à literatura, embora a tendência dominante, pelo menos em teoria, afirme que, de um modo geral, o medievalista não se deseja circunscrito à literatura, visando analisar as imagens da Idade Média em contextos distintos, as conotações que as envolvem, a percepção que revelam do passado e a explicar a sua presença no imaginário poético. Qualquer que seja o âmbito do medievalismo que se considere, foi justamente por se acreditar que a visão integradora dos estudos medievais favorece e estimula a compreensão da Idade Média, dos seus vários ressurgimentos e também do olhar sobre a contemporaneidade, que no âmbito do Centro de Leitura Portuguesa da Universidade de Coimbra se criou um grupo de trabalho com vista ao estudo tão sistemático quanto possível da recepção da Idade Média na literatura portuguesa dos séculos XIX a XXI, tentando assim colmatar o desfazamento dos estudos portugueses em relação aos congêneres franceses ou, sobretudo, anglo-saxónicos, onde o medievalismo mais se tem desenvolvido de há cerca de 40 anos a esta parte. Além do quadro teórico do medievalismo, sublinha-se, a articulação com os estudos medievais sublinha ainda a impossível transposição para o passado de instrumentos críticos e teóricos do presente e as vantagens do método comparatista na apreensão da alteridade medieval. Ainda assim, e não obstante o trabalho desenvolvido pela revista pioneira de Leslie Workman, Studies in Medievalism, considerando a variedade do medievalismo e das suas abordagens, seria de esperar que já se tivesse ultrapassado a fase dos ensaios, com a produção de monografias e, sobretudo, de sínteses suscetíveis de classificar a tipologia das imagens contemporâneas da Idade Média. Ao nível ensaístico, têm sido apresentadas propostas bastante fecundas, embora com diferentes graus de detalhe.
Humberto Eco, no icónico estudo Dreaming of the Middle Ages, de 1886, identifica 10 formas de medievalismo, a saber, a Idade Média enquanto lugar mitológico, de visitação irónica, de barbárie, de projeção romântica, de sistematização filosófica, das identidades nacionais, do ocultismo, da reconstrução filológica, da tradição e, finalmente, da espera do milénio. Em 2008, Liliana Sikorska sintetiza estas representações da Idade Média numa corrente idealizada, exemplo da cavalaria ou da cortês, e numa outra não idealizada, marcada pelas limitações da época ao nível da medicina, das crenças, superstições, etc. Em 2015, David Matthews replica esta lente com uma maior precisão terminológica e identifica na história moderna uma Idade Média gótica, ou grotesca, reportando-se à violência e à sexualidade, e uma outra romântica, de matriz oitocentista, considerando serem estes os polos do dualismo de compreensão contemporânea da Idade Média, independentemente de serem obras eruditas ou populares. E esta oscilação, ou presença, ou domínio, que vou procurar estudar na obra de Aquilino Ribeiro. Do ponto de vista dos modelos de recepção, o quadro que Gentry e Müller definiram para a recepção da Idade Média na Alemanha parte de um conceito alargado de medievalismo e oferece uma tipologia bastante operativa, distinguindo a recepção criativa, a recepção académica e a recepção político-ideológica. Esta numa formulação próxima do neomedievalismo que em Travels to Hyper-Reality, Humberto Eco vê representado a nível político e estético no mundo contemporâneo. Por sua vez, o novo medievalismo dos anos 90, com Howard Watt e Stephen Nichols, entre outros, dá um novo ritmo à recepção académica de Gentry e Müller, ou à vertente erudita do medievalismo de Vincent Ferré, procurando, por um lado, conferir um cariz interdisciplinar aos estudos medievais e abri-los, por exemplo, às disciplinas cognitivas modernas, e, por outro, fazer uma história externa da disciplina, ou seja, uma forma de abordar a recepção da Idade Média, analisando as razões políticas, nacionais, religiosas que determinaram os estudos medievais. As modalidades de recepção elencadas afiguram-se compatíveis com a tipologia discursiva que Stephanie Trigg defende em Once and Future Medievalism, distinguindo a Idade Média tradicional, a Idade Média modernista e a Idade Média pós-moderna. Do ponto de vista da recepção, a proposta de David Matthews é a mais económica e menos transdisciplinar, pois, mais uma vez, reduz o olhar a duas lentes que o levam a considerar a possibilidade de representar a Idade Média como ela é, realisticamente, espaço, contexto histórico, etc., ou como ela poderia ter sido, ou seja, como uma lenda ou fantasia. É justamente no âmbito da Idade Média modernista de Triggs que, em Príncipes de Portugal, Suas Grandezas e Misérias, uma obra de 1952, Aquilino Ribeiro reescreveu realisticamente a história dos monarcas portugueses, articulando o heroísmo com a humanidade. Eu não vou poder desenvolver muito com um texto, este 1952, pleno Estado Novo, e Aquilino dá uma imagem um tanto corrosiva de Afonso Henriques, sobretudo ao nível maravilhoso, como é de esperar. Embora a obra Príncipes de Portugal não se esgote na Idade Média, a atenção que o autor confere ao primeiro rei de Portugal, a Isabel Rainha Santa, Pedro I Fério Justiceiro, ao mestre de Viz e seu condestável, Leonor Infanta de Portugal e Imperatriz da Alemanha, confirma como esta época está realizada na nossa sensibilidade coletiva difusa, para usar a expressão de Paul Jutot. E como os dramas medievais interpelaram romancistas do século XX, pelo que, partindo da narrativa de Aquilino Ribeiro, que Aquilino Ribeiro dedica a Dom Afonso Henriques, o fundador, se analisará o olhar simultaneamente erudito e imaginativo que o autor lançou sobre o primeiro rei de Portugal e o modo como se expressa este futuro do passado, para usar uma outra perífrase do medievalismo. Afonso Henriques, o fundador, supõe uma natural valorização da memória nacional e, no que toca à Idade Média, o autor questiona em diferentes pontos a sua relação de proximidade à autoridade com o leitor contemporâneo, visível na forma de interrogar e comentar a história. O modo como reescreve, revê e modifica a imagem da Idade Média ou dos seus autores deflui em muito da sua própria monividência literária e dos filtros ficcionistas comuns a muitas das suas obras. Também não vou analisar este ponto, que é muito interessante, mas muito sucintamente dizer que a linguagem que Aquilino usa para o Afonso Henriques, para esta biografia romanceada e ensaística, é uma linguagem muito próxima à dos romances regionalistas. Muito próxima à figura de Afonso Henriques, tem algumas proximidades com Malhadinhas, por exemplo. O Aquilino racionalista e ateu revela-se particularmente reativo em relação às crendices que alimentaram a gesta heroica do fundador, não tanto à cura milagrosa do defeito congénito de Afonso Henriques, que ele não menciona, porque não a menciona nas suas fontes,
esta é uma das razões, não é a única, mas sobretudo ao milagre de Eurico. No confronto com a cronística, poderá dizer-se que Aquilino Ribeiro não vai em busca de informação nova, como faz Agostina, que tenta perceber as motivações, mas no material, sobretudo medieval, que utiliza, seleciona, de um modo racional e crítico, o que importa à reconfiguração guerreira do resultado, poder-se-á dizer que, enquanto a Idade Média construiu imagens heróicas de soberanos, e aqui lembro do trabalho da Isabel Barros Dias e também da Rosário Ferreira sobre esta matéria, o século XX inaugurou a desconstrução destes perfis, ainda sem a ironia pós-moderna, que mistura diferentes temporalidades e instâncias narrativas, mas não só com a ironia retórica, constante desafiadora dos excessos da tradição literária pregressa, a comprovar uma revisitação vigilante e já sem ingenuidades. Desculpem. As lendas sobre os dramas medievais que a historiografia fixou continuam a ressoar para além da Idade Média, e se a ideia de uma versão fiel aos factos é pura quimera nos romances históricos, ela é-o igualmente na historiografia contemporânea. Vejam-se a este propósito as palavras de abertura do José Matoso da sua biografia de Dom Afonso Henriques. Não é preciso ser historiador profissional para perceber que não se pode traçar a biografia de uma personagem medieval sem uma grande dose de imaginação. A citação continua. E eu continuo. No caso do primeiro rei de Portugal, o peso da mitificação na consciência coletiva condiciona a recepção divergente dos retratos ficcionados. Com exceção do episódio do Bispo Negro, a versão de Aquilino Ribeiro segue a ordem da terceira crónica breve de Santa Cruz de Coimbra, um fragmento de uma refundição de cerca de 1400 da Crónica Geral de Espanha, e tira partido de alguns pormenores saborosos exclusivos desta versão, embora também recorra à quarta crónica breve, que, de acordo com Filipe Moreira, terá tomado como fonte uma primeira crónica portuguesa redigida com toda a probabilidade, o mais tardar em 1282. A biografia romanceada de Aquilino está dividida em 7 capítulos, o último dos quais faz uma brevíssima referência aos 2 monarcas seguintes, tal como fizera a quarta crónica breve. A sequência erudita das ações segue com bastante fidelidade a ordem dos recontros e batalhas, desde as primeiras conquistas, Feira e Neiva, ao desastre de Badajoz. Nos últimos capítulos, Aquilino Ribeiro altera a estratégia narrativa e destaca temas específicos que ilustra com episódios exemplares. A justiça e a fidelidade à palavra dada, no primeiro capítulo, e a religiosidade do rei, no último, sendo aqui inserida a história do Bispo Negro. Para se descobrir o modo como, a partir do presente e da sua própria leitura, o autor interroga a literatura do passado, é necessário considerar a atenção que ele dá aos retratos e, não menos despiciando, aos abundantes comentários que pontuam a narrativa, sublinhando incoerências, omissões, emitindo juízos de valor numa relação com a matéria diegética absolutamente estranha à cronística medieval que ele segue. Na caracterização dos personagens, o casamento de Dona Teresa com Fernando Pérez de Trava desencadeia a tradicional visão disfórica da rainha. O nóvel casal é visto, ele muito abutre, ela muito garça, encetando-se assim um Abel que a comparação com uma irmã muito hiperbolicamente fundamenta. Dona Teresa não podia fugir ao lenho de que era cortada a irmã Dona Urraca, que todos os historiadores dão como maluca de tomo, e fiela dos maridos, com vários amantes, e aos amantes, com quantos bonifratos souberam falar os seus lascivos olhos. Os bonifratos, aqui uma expressão muito própria do Aquilino. Tanto a imagem disfórica da rainha, quanto a traição de que Dom Afonso Henriques é vítima após a morte de seu pai, concorrem para a construção de uma personagem desagasalhada de todas, a expressão mais Aquilino, que, nesta condição, inicia um processo de conquista à revelia das autoridades do tempo. Para tal, a Aquilino Ribeiro bastou uma pequena modificação que, todavia, se revela fundamental no desenho do protagonista. De facto, nas versões medievais, o conde Dom Henrique moribundo pede ao filho que acompanhe o féretro apenas fora da vila e que não abandone a estorga. Porém, o infante, seguindo a determinação dos conselhos, desobedeceu aquelas indicações e, como consequência, ao regressar, encontra-se desapossado das suas terras. Ora, sem a proibição de ir a Braga, que é o que acontece em Aquilino, a usurpação de que o infante é objeto deixa de ser a punição de uma falta, mas, como sublinha Aquilino, cito, a primeira e dura lição dos crédulos e inexperientes anos. De seguida, Afonso Henriques é apresentado como solitário, abandonado, sem rumo, uma imagem que convém à ideia de senhor pobre,
e a pobreza é uma tónica dominante também desta narrativa. Senhor pobre, ambicioso e cristão, que dará origem a um guerreiro impetuoso e violento, cito, cortado no robre de todos os guerreiros da Idade Média, egoísta, sensualão e déspota. E as metáforas naturais também são muito próprias de Aquilino. Uma formação que excede na frontalidade e no âmbito do retrato a pintura de Duarte de Galvão, que Aquilino cita sem contrariar, embora em relação ao rei, Aquilino só uma vez adote o tom encomiasta do cronista. Aquilino Ribeiro não faz encómios. E mesmo assim, sobretudo, a propósito do seu reinado, cito. Assim começou o reinado deste grande príncipe Dom Afonso I de Portugal, tal os contos da Madre Silva, com altos feitos de bravura e gentileza, muitas cenas de humor, lealdade e aleivosia, e sangue de todas as ralés a correr. Ainda assim, as formas estereotipadas que ela aqui usa e a comparação com os contos da Madre Silva, as histórias militares façanhudas da ala homónima em Aljubarrota, afiguram-se por isso mesmo, tocadas de ironia. Apesar da fuga ao discurso laudatório, Aquilino Ribeiro não se furta a reconhecer em Afonso Henriques uma, cito, obra de tom, perdurável. Pese embora a alteridade das lógicas relacionais da Idade Média, onde o autor não reconhece, cito, escrúpulos, problemas de consciência e rigezas de caráter. Isto não é medieval. Esta ressalva inicia a representação de uma Idade Média alheia aos ideais de virtude e nobreza que integram a imagem romântica da época com paradigmas como o do cavaleiro, a cortesia que vimos há pouco. O raciocínio contextualizador que Aquilino Ribeiro explana a propósito do valor da palavra e do modo como o rei a infringia, pelo que os puritanos muito censuravam, aproxima a Idade Média do escritor do modelo gótico e sombrio de que fala David Matthews. No entanto, considerando os resultados alcançados, Aquilino oferece uma visão benevolente do comportamento régio, porque contextualizador, porque, não sem alguma ironia, admite ser esse o, cito, germe do perfeito homem das chancelarias. Mas também por compreender que, dada a natureza do monarca, seria, cito de novo, demasiado rigor com o homem, balizado na guerra e na conquista, relevar tal pecadilho. E conclui a legitimação da falta de palavra política, que não a de homem, com uma pergunta retórica. Cito, se não fosse assim, com papas e bobos se enganam os tolos, era possível que ele, apenas pelo vigor do braço, virasse e amanhasse tão grande jeito? Deste modo, Aquilino vai consolidando a ideia do fundador, guerreiro e estratega, num retrato construído em torno de ações e documentários que, por considerarem a historicidade dos factos, não se compadecem com exaltações cegas. Uma tal opção discursiva, a aproximar a biografia do ensaio, está ao serviço do projeto realista que Aquilino deliberadamente abraça, em detrimento de representações idealizantes ou fantasistas. Ainda a propósito da honra da palavra, e depois de um interessante discurso sobre a evolução da palavra diplomática, o autor expende algumas considerações críticas sobre o, cito, tal de dois bicos, em que modernos políticos, década de 50, em que modernos políticos atingiram a subtileza máxima, aprendida nos mistifórios de Aristóteles e no ilusionismo dos prestidigitadores. Portanto, ainda que, a propósito da palavra de honra, ele faça este discurso, é a temática religiosa que mais interpela o seu republicanismo ateu. Assim, o juízo que o narrador faz sobre a religião, como, cito, epitélio da natureza humana, e sobre a naturalização da excomunhão, excomungava-se, como ele diz, porque sim e porque não, corresponde a observações realistas sobre a mentalidade medieval e acentua a propensão medieval para o oculto e para a barbárie, uma das formas do medievalismo identificadas por Humberto Eco. Presumindo as várias consequências da excomunhão, Aquilino Ribeiro conclui com uma alusão irónica às cruzadas, banalizadas pela comparação grotesca que decorre da associação do sagrado ao profano. Cito: todos os males, mesmo esse da chacina organizada entre povos à voz dos apóstolos, vulgar como hoje a cataveira à entrada do inverno, os soldava sobre o mundo a justa iracúndia do sumo pontífice. Fim de citação. É, porém, na referência às ambições materiais que motivaram as cruzadas que Aquilino mais se aproxima da imagem da Idade Média como lugar de barbárie, de novo segundo Eco, ou da Idade Média gótica ou grotesca, de que fala Matthews. Numa visão desenganada sobre a natureza dos motivos que levaram os cruzados a auxiliar a conquista de Lisboa, o autor recorre ao latim clássico
para denunciar a verdadeira motivação daqueles cavaleiros. Cito: alguém soube estimular sacram famem auri nos aventureiros, que vinham em cachos de terra desabridas do norte, os germanos truculentos, os galos boçais, os francos alvares e cobiçosos. Seguinte citação. Esta imagem disfórica acentua-se com as barbaridades cometidas pelos sitiadores, num passo que Aquilino não pôde colher nas fontes medievais citadas. Cito: não se tinham contentado com pilhar riquezas. Aquilo que não puderam carregar para as naus, destruíram. Não violaram apenas as marinhas nuvens, degolaram-nas depois de saciados. Não se limitaram a fazer escravos, riscaram o deserto, atrocidando a população. Ainda nos velhos e crianças, a mortandade, pode dizer-se, foi total. Era sempre assim, na guerra do extermínio, travada entre a cruz e o crescente. A denúncia das faltas de motivações dos cruzados é completada com uma referência à cupidez dos que se instalaram no Algarve-Alentejano. Cito: não lhes faltava nada, carne para o gozo, servos para virar a terra, sol, luz e ouro. E nunca mais pensaram em conquistar o céu, libertando o Santo Sepulcro. Da descoberta dos reais motivos que moveram esta e porventura outras cruzadas, pois o autor generaliza a sua crítica a todas as guerras de extermínio entre a cruz e o crescente, o autor aventura-se no alvo ao tempo mais delicado, o milagre do Linde, remetendo a explicação do sucedido para circunstâncias psicológicas que apenas pôde suportar, convocando fenómenos de sugestão, alucinatórios, místicos, etc. Curiosamente, ao chegar, cito, ao materialismo histórico, a sua seita impiedosa, reconhece como ele, cito de novo, ceifou este açucenal de poesia e lenda. E esta é uma intervenção muito curiosa e muito definidora da forma como ele aqui olha para a Idade Média. Num diálogo tolerante com a beleza das ficções e com putativas versões românticas que alimentam o imaginário nacional. Cabe, no entanto, perguntar se o adjetivo impiedoso, aplicado ao materialismo histórico, não constitui um disfarce de uma eventual preterição. A ser assim, as duas interrogações retóricas ecuménicas que se seguem ecoariam, por interposto materialismo, a opinião do autor. Cito: podia o Deus soberano intervir de um modo tão precário nas contendas dos homens, testando armas restritas e parciais? Não era igualmente pai de cristãos e agaregos? Fim de citação. Numa nova preterição, veja-se o cuidado retórico com que Aquilino aborda o assunto, alega não discutir se Cristo apareceu ou não, pois a corte de Afonso Henriques acreditou no milagre e, como tal, se cristalizou a razão da estranha vitória no coração do amorismo. Para, de seguida, sinalizar de novo a autoridade medieval, confrontando as interpretações do passado, pois de seu tempo, aquelas, as do passado, cito, dispostas por sua psique a ver o dedo sobrenatural em tudo o que nós hoje denominamos heroísmo e temeridade. Justamente a Batalha de Ourique é um dos tópicos da revisão explícita dos excessos da historiografia medieva, pelo tom épico que assumiu a narrativa do combate desigual. De acordo com Aquilino, cito, deste recontro fortuito fizeram os cronistas, criados ao sopro das epopeias e histórias da Tábua Redonda, uma batalha campal. Do mesmo modo, exerce a sua ironia crítica em relação ao sangue que inundou os rios até à entrada do Guadiana, pois, cito, para desempenhar tal missão sanitária e glorificadora, esses arroios que costumam secar no verão haviam-se mantido vivos e caudalosos. Há sempre uma nota de humor nestas observações de Aquilino. Esta e outras censuras com que o escritor vai pontuando a narrativa não são nunca acrimoniosas, antes participam de uma complacência histórica que o autor expressa com toda a franqueza. Assim, a concluir o episódio de Ourique, reconhece o capital simbólico do relato tradicional numa relação de filia não só com o passado, mas também com a sua escrita. Cito: tudo isto é ataviado e louçania, grinalda medieva da refesta que havia de representar o florão da maior glória do diadema do conquistador. Fim de citação. Do mesmo modo, pitoresco é o epíteto que atribui ao episódio do Bispo Negro, e o que sobre ele afirma poderá expressar o modo simultaneamente compassivo, quando não carinhoso, apesar de cético, com que Aquilino perspectiva esta herança literária concreta. Cito: cobertas hoje com um leve verdeto do mito, mas sem que, por isso, tenham perdido a verdade local, constituem o episódio mais pitoresco e, porventura, shakespeariano da sua, de Afonso Henriques, existência agitada. E passa à conclusão.
A finalidade de Aquilino com a cronística medieval revelou-se essencial para a construção erudita do esqueleto histórico da narrativa. Em consonância com o título, Afonso Henriques, o Fundador, a imagem que o autor constrói é, essencialmente, a de um guerreiro que conquista território e que, orgulhoso e temerariamente, se afirma. Pensando na imposição do monarca em relação aos adversários cristãos nas crónicas medievais, a deslocação do episódio do Bispo Negro, a que me referi há pouco, para o final desta biografia romanceada, retira força ao anterior crescendo de autoridade, ao medieval crescendo de autoridade. Dir-se-ia que, para Aquilino, a substância conquistadora e territorial basta ao fundador. No mais, a narrativa parece conduzir-se ao arrepio do discurso laudatório e épico em prol de uma representação racionalmente contrária. Alheio a enaltecimentos, Aquilino não deixa de reconhecer um insofismável valor simbólico às lendas que coroam o mito e alimentam a imagem romântica da história. Na revisão deste passado, o autor preenche imaginativamente vazios da história, nomeadamente nas expressivas falas dos seus autores, ao mesmo tempo que exerce sobre a matéria historiográfica um olhar desassombrado e crítico, denunciando interpretações miraculosas e exageros cronísticos, falsas motivações e confrontando práticas e interpretações com o tempo presente. Nesta biografia, entre o romanceado e o ensaístico, avulta a vertente gótica do medievalismo, com todo o gore das batalhas, dos sacos, das violações, das cruzadas, das excomunhões, a par da multividência religiosa, das superstições e crendices que sempre denuncia por irracionais. Este universo mais negro faz parte da história recontada, filtrada pelo raciocínio analítico e comparativo que Aquilino lhe impõe. Ainda assim, com usual economia, contrapõe imagens românticas que, infere-se, o olhar crítico e desassombrado destrói. Com a complacência e a grandeza de quem compreende a determinação da história, em Afonso Henriques, o Fundador, a face gótica da Idade Média, dialoga, apesar de tudo vitoriosa, com a destornada visão romântica. Tudo mais são as misérias do tempo, ou do homem. Muito obrigada.